pessoal, aqui quem está falando é a enfermeira Ana Reis, de Educação Permanente, do Hospital Federal Cardoso Fonte. Hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre o cuidado de enfermagem na hemotransfusão. A hemotransfusão é um processo seguro, contudo, ele não é isento de risco. Existem eventos indesejados com o uso de sangue, podem acontecer em quaisquer das várias etapas da terapia transfusional, e o conhecimento desses é essencial para prevenir danos aos usuários, aos pacientes, aos doadores e profissionais, e para aprimorar os processos relacionados ao ciclo de sangue, segundo a Anvisa 2022. Nós temos que nos preocupar com esse processo. Com esse processo, ele é dividido em várias etapas. São vários os processos, as etapas envolvidas no ciclo do sangue. E muitos são as equipes profissionais envolvidas, o que gera vários pontos de atenção com muitas possibilidades de quebra de barreiras de segurança da doação até a transfusão. A pré-transfusão, ela se dá em várias etapas. Então, a primeira, assim que você recebe o hemoderivado. Recebeu o hemoderivado, anota bem na folha do FAT o horário que você está recebendo esse hemoderivado. Até porque esse hemoderivado só pode ficar no seu setor durante 30 minutos. Quando você recebe esse hemoderivado, você vai verificar a identificação do paciente, o nome completo, a presença do paciente no seu setor, ver se está prescrito, e aí você faz o duplo cheque junto com o técnico de laboratório. De que forma? Você vai olhar o nome do paciente, o número do prontuário, vai olhar o tipo sanguíneo, o fator RH e a data de validade. E vai acondicionar numa bandeja em local seguro. Confirma a identificação do paciente e orienta o paciente nesse procedimento. Você vai perguntar para o paciente, você tem uma confirmação ativa e uma passiva. A ativa, você pergunta o nome do paciente e se ele sabe qual é o grupo sanguíneo dele. A passiva você vai ver a prescrição, você vai ver a identificação do paciente na pulseira, se na pulseira tem o nome dele completo, se tem o número do prontuário e a data de nascimento. E, além disso, você vai olhar na bolsa o fator RH, o tipo sanguíneo, o hemocomponente, o nome do paciente, o prontuário e a data de validade. Aí, depois que você fez todo esse procedimento, você vai preparar o material. Quando você for preparar esse material, é importante você ficar atento ao uso de EPIs. Esses EPIs são óculos, máscara, capote e luva. Depois que você colocar todos os seus EPIs, você vai pegar a bolsa do seu concentrado, vai conectar no equipo, que é um equipo próprio, que vem junto com o hemoderivado, vai fazer toda a filtração e vai proteger a ponta do equipo para não encostar em lugar nenhum, para não contaminar. E vai devolver, colocar de volta na sua bandeja. Depois você prepara um soro, preenche todo o equipo, protege a ponta, coloca na sua bandeja. E pode pedir um técnico de enfermagem para ver se o paciente tem um acesso novo ou se vai precisar funcionar um novo acesso. Se o técnico for hábil e for funcionar o acesso, ótimo. Se não, você mesmo vai preparar todo o seu material e vai levar para verificar os sinais vitais e providenciar um acesso novo. Verificando os sinais vitais, você pode, se estiver tudo ok, você vai instalar esse hemoderivado. E é importante dar um destaque para o acesso venoso, porque ele deve ser exclusivo, ele tem que ser um acesso novo, tem que ser identificado, e o calibre do gelco, ele tem que ser um calibre de acordo com a rede vascular do paciente, porque você só tem que estar em mente que você só pode ocupar 2/3 dessa veia. Então, e não esquecer de colocar o soro fisiológico do lado. Ele deve ficar pronto para ser infundido em caso de uma reação transfusional. Como você vai fazer para preencher o FAT? Você vai colocar o nome do paciente, o registro, a idade do paciente, o médico que solicitou, o pedido com indicação, se tiver, se for urgente ou não, qual é o hemocomponente e o número da bolsa. E aí você iniciou a transfusão, você vai colocar o início, você vai colocar o horário, a temperatura, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a saturação do paciente. Vai esperar 15 minutos
e vai colocar para correr 20 gotas por minuto até 15 minutos. Depois de 15 minutos, você vai verificar todos os sinais vitais novamente, e aí, verificando os sinais vitais novamente, você vai anotar novamente no prontuário. E aí, se tiver tudo ok, pode aumentar para 50 gotas por minuto. Aí você vai iniciar a transfusão de que maneira? Da forma que eu falei anteriormente. 20 gotas por minuto, verificar sinais vitais 15 minutos após o início, observar se não tem nenhuma reação adversa. Não tendo nenhuma reação adversa, você aumenta para 50 gotas por minuto. Após a transfusão, no término, você vai verificar os sinais vitais de novo, lavar o acesso venoso com soro fisiológico em turbilhonamento, para não ficar nenhum resíduo, descartar a bolsa de sangue do material utilizado em local adequado e fazer o registro no FAT e no prontuário. E segundo a Anvisa, se aquele acesso não for ser utilizado para nada e o paciente estiver internado, hospitalizado, você deixa aquele sorinho correr por 1 hora. Por que os hemoderivados só podem ficar 30 minutos no nosso setor? Primeiro, porque as hemácias elas têm que ficar de 2 a 6 graus. E fora isso, elas têm que correr, que é o ideal, de 1 a 2 horas. Mas pode até ficar até 4 horas. Depois disso, você tem que fechar e não pode mais infundir nada. As plaquetas, elas correm 30 minutos e o plasma em 1 hora mais ou menos. E todos os dois, tanto a plaqueta quanto o plasma, você não pode pinçar novamente. Observar o estado clínico do paciente, isso é muito importante. Se o paciente for cardiopata, nefropata, for criança e for idoso, aquelas 20 gotas que você botou no início, é aquelas gotas que vão ser infundidas durante todo o processo. Mas se o paciente precisar de uma reposição volêmica, você vai infundir rápido, sem exercer pressão na bolsa. Não pode exercer pressão na bolsa porque você rompe a membrana das hemácias e aí perde a finalidade das células. Quais são as reações imediatas ou tardias que você tem que observar? Todas as reações, elas podem ser imediatas ou tardias. Imediatas é até 24 horas e tardias após 24 horas. O que pode acontecer com esse paciente? Ele pode apresentar febre, aumentar até 1 grau de febre, tremor, calafrios, hipotensão, hipertensão, tosse, dispneia, taquipneia, prurido, edema, rubor facial, náuseas, vômitos, cefaleia, dor na infusão. É muito importante a gente valorizar isso. Se ele estiver queixando de dor na infusão, a gente vai ter que trocar o acesso. Dor torácica, dor lombar, vai valorizar também isso, porque às vezes a gente fica sem valorizar muito a dor torácica, a dor lombar, e pode ser uma reação adversa. Alteração na cor da urina, e se o paciente apresentar uma anúria ou uma oligúria. E aí, qual é o procedimento que temos que tomar? Vamos parar imediatamente essa infusão, abrir o soro fisiológico e então, quando o soro fisiológico estiver correndo, então nós vamos comunicar ao enfermeiro ou ao médico para que houve uma reação. Vamos tornar a verificar os sinais vitais, vamos pegar essa bolsa, desconectar, encaminhar a bolsa para o banco de sangue, para que o banco de sangue faça um exame para descobrir por que o paciente apresentou um evento adverso, realizar registro no prontuário, realizar uma notificação na gerência de risco. Qual é a competência? A competência do enfermeiro é o manejo e a instalação desse hemocomponente. Ele que vai fazer todo o manejo, ele que vai fazer a instalação. De acordo com a resolução do COFEM 306, do ano de 2006, e a portaria do Ministério da Saúde 158 de 2016. E o técnico de enfermagem, o que ele vai estar fazendo? Ele auxilia no processo, ele verifica sinais vitais e ele faz a dupla checagem junto do enfermeiro. Como se faz o descarte? Se a bolsa for toda infundida, o descarte será no lixo infectante, porque vamos considerar que a bolsa é como se fosse uma luva suja de sangue, sem nenhum problema. Se ficar mais de 50 ml na bolsa, temos que informar ao banco de sangue para ele vir no nosso setor buscar esta bolsa para dar o descarte adequado. As nossas referências bibliográficas estão aqui e até a próxima e muito obrigada.